Estamos iniciando mais o Evangelho da noite, desse sábado abençoado, agradecendo a Deus, o nosso Pai Celestial, por essa semana de trabalho, por aquelas pessoas que nós tivemos oportunidade de conviver com elas, que é muito importante essa troca de energia, de conhecimento, e temos iniciando mais o Evangelho da noite, com muita alegria no coração, sem cobrança nenhuma, porque quem somos nós para cobrar, né? Nossos irmãos, se nós também somos cheio de imperfeição. Então oramos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, Senhor. Então nós estamos iniciando mais esse Evangelho da noite, aqui na nosso grupo, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era, que é um nome muito importante porque não tem ligado nenhuma religião humana aqui na Terra. Nós estudamos tudo a doutrina de Jesus. Porque, na verdade, na Terra só existe uma religião, que é a religião de Jesus, que é a religião do amor. Quem pratica os ensinamentos de Jesus e pratica o amor, ele está no caminho para seguir a jornada em busca dos reinos dos céus. E hoje vai ser um tema muito importante, que eu acredito que nós vamos aprender um pouquinho juntos desse Evangelho da noite, que é reencarnação e resgate. Nós vamos entender por que tem tanta diferença na Terra entre os seres humanos. Um vem cego, outro surdo, outro mudo, né? Outro paralítico, outro não dá certo com casamento. E é uma série assim, de relatos que nós temos que se aprofundar para saber por que está acontecendo isso. Um nasce pobre, humilde, né? Num lugar bem paupérrimo, bem pobrezinho. Outro nasce num berço de ouro. Um nasce super inteligente, outro não passa de um primário. Por que essa diferença? Onde está essa diferença? Está na idade de cada um de nós. Está na idade espiritual. Cada um tem uma idade sideral. Uns são muito mais velhos, caminharam bastante, aprenderam bastante, em várias funções, em várias profissões. Isso aí está tudo gravado no nosso disquete do nosso corpo fluídico. Nada se perde, está tudo gravado. Tanto o mal que fizemos, até não pagarmos, reparar esses mal, como o bem que fizemos, está tudo, é nosso, é um patrimônio nosso. É isso a diferença. Então Jesus, vamos ver esse relato do cego, que vai ser muito importante para todos nós. Vamos lá. Primeira frase diz assim, que as escrituras nos ensinam. O filho não paga pelo pai e nem o pai pelo filho. Cada trabalhador é digno do seu salário. Aí já vai desmontar um monte de coisa. É culpa do pai, é culpa disso, culpa... Vamos deixar as culpas externas, vamos trazer a culpa para o interno, para nós, individual. É isso que vai falar esse resgate. Certa vez, os discípulos apresentando a Jesus um cego de nascença. Olha que dificuldade, um cego de nascença. Formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Olha, ele já sabia da reencarnação, porque ele sabia que o cego tinha nascido. Quem que pecou então? Para que nascesse cego? Quem pecou, mestre, para ele estar cego? E Jesus vai esclarecer. E vai esclarecer para todos nós, porque é uma pergunta muito complicada. Se você não admitir as vidas sucessivas na Terra, se nós não admitirmos a ressurreição da carne, não tem como explicar isso aqui. Porque a ressurreição da carne é a volta do espírito no outro corpo, que aconteceu com o cego.
Ele veio em outro corpo, mas veio num corpo com esse defeito. Porque ele era o causador disso aqui. Não tem como ser diferente. E então, na própria oração dos nossos irmãos católicos, eles falam isso. Eu creio na ressurreição da carne, é isso que eu estou falando, vou falar hoje do cego. Eu creio na comunhão dos santos, que nós também acreditamos na comunhão dos santos no astral, no mundo espiritual, que foram os apóstolos, os profetas, os homens de bem, os grandes filósofos, estão no mundo espiritual. Então, estão em comunhão, sempre. E na oração, eu creio na vida eterna. Nós também acreditamos na vida eterna. Ninguém morre, gente. Isso aí é uma coisa da nossa doutrina que nós aprendemos há vários séculos, esse conhecimento. Vamos lá. Antes de se examinar à luz da doutrina espírita, que é o nosso conhecimento nessa passagem, né, que é o enfoque que a doutrina espírita traz para nós, é como nós entendemos também, não é? Antes de examinar à luz da doutrina espírita a resposta do Senhor, o fato de discípulos acreditarem na reencarnação, eles acreditavam que se viesse com dívida aqui, porque em algum lugar errado, não é? Pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Então, eles tinham conhecimento da imortalidade da alma. Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto na intimidade de seus discípulos, após longas caminhadas, embora de público junto à multidão, incapaz de entender a tese, né? A tese da transcendente, né? da transcendência que fizesse silêncio. Porque Jesus não explicava para a multidão, porque eles não entendiam. Eu tocava e eles não ficavam alegres, eu chorava e eles não lamentavam. Então eles não entendiam o que Jesus estava falando. Por isso que Jesus falou. Para a multidão, é mesmo que hoje, é a mesma coisa que nós hoje. Um médico, ele não vai falar com uma pessoa simples, a profissão que ele exerce. O que uma pessoa, um pintor, um pedreiro vai entender de medicina? Então Jesus falava para os discípulos, porque eles entendiam, era espírito mais velho, espírito muito preparado, mas para a multidão não dava para falar. Por isso que Jesus não falou tudo. Porque se eu falar as coisas mais profundas, você não entende hoje. Eu tenho que vir no futuro falar isso aí para vocês. Jesus se referia a isso. E isso está acontecendo com o cego, né? Então, após longa caminhada, embora de público, junto à multidão, incapaz de entender a tese da transcendental doutrina que Jesus pregava. O mestre sabia que os homens da época não tinham olhos para enxergar, não tinham ouvido para entender. Escutavam, mas não compreendiam a respeito da crença dos judeus na reencarnação. Ouçamos o que escreve Leon Denis no magnífico livro Cristianismo e Espiritismo. Quando Jesus fez uma pergunta muito interessante na multidão, ele estava pregando e falou assim: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O que os judeus responderam? Você é o Elias que voltou. Como que ele voltou? Você voltou num corpo de novo. É o Jeremias que voltou. Não, o antigo profeta que voltou. Daí ele pediu para Pedro, você que você acha quem eu sou? Ele falou, você é um filho de Deus, que está entre nós. Ele falou, então não foi a carne nem teu corpo que respondeu, mas foi o Espírito do meu Pai, por a tua mediunidade, que trouxe esclarecimento. Que coisa mais linda. Então vamos lá. Em suas obras de Leon Denis, faz o historiador Joséfo profissão de fé na reencarnação. Refere-se que era essa crença dos fariseus. Então, esse Joséfo era um grande espírito, um conhecimento fantástico. Ele já acreditava na reencarnação, no cristianismo nascente.
né? Que coisa, não é de hoje, isso aí é de milênios. O Padre Diogo confirma nesses termos, na sua vinda de Jesus, na sua vida de Jesus entre o povo judeu, e mesmo nas escolas acreditavam-se na volta da alma ao corpo físico, o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas por Jesus e por seus discípulos. Você já vê que era uma época no passado, muito distante, e já pregavam nas escolas a reencarnação, gente. Calma, voltava de novo nas escolas. Como nós perdemos tempo. Depois veio as religiões se misturar com as políticas, e daí foi tudo de água abaixo. Levamos milênios para ser recuperado. Estamos levando milênios para ser recuperado de novo. Aquilo que já se fazia na antiguidade. Vejamos bem, na escola já pregava a lei das voltas, cada um igual. Vocês têm que saber que estão voltando de novo para fazer outro aprendizado aqui, né? Isso é bom. A resposta do Cristo foi clara. O homem que estava não havia pecado, nem os seus pais, pois a justiça divina, os filhos não pagam pelos pais e nem os filhos pelo pai, nem o pai pelos filhos. O Espírito animava aquele corpo, o Espírito que nele havia reencarnado. Esse sim havia pecado antes do nascimento. É claro, se ele não estava pagando pelos pais, nem os pais por ele, se ele não estava pagando por ele nessa encarnação, porque ele era cego de nascer, onde é que ele pecou? Porque a doença é o pecado. Então onde é que ele pecou? Ele nasceu cego, não é? Então ele não tinha como... E daí vem aquele ensinamento de Paulo que é muito importante nós saber. O homem só vive uma vez na Terra. O homem só vive uma vez na Terra. Claro, Leandro, eu, homem, só vivo uma vez na Terra, nesse corpo. Minha identidade, depois vou trocar. Depois, quando vim de novo, vou fazer outro nome, outra identidade. Então, o homem só vive uma vez. Ele morre, acabou, vai para a pó da terra, o corpo. Então, ele vive uma vez. Mas o espírito é imortal. É que nos católicos fala, a vida é eterna. O espírito não morre. E o Paulo estava certo. Então, o cego não podia ter pecado naquela encarnação, porque ele nasceu cego, de nascença. Veja que é complicado para a gente entender isso. Vamos lá. Com a doutrina das existências e das reencarnações, tudo se liga e se esclarece e compreende a justiça divina e patenteia harmonia e se estabelece no universo e no destino. Cada trabalhador tem que dar conta daquilo que fizer. Não tem aquele... Sempre eu escuto um repórter, todo dia, falando assim, que nós semeamos, nós vamos colher. Quem semeou está colhendo. Se não colhe hoje, colhe no futuro. Qual é a semente? A semente é o desequilíbrio, né? É as coisas ruins estão fazendo para o próximo. Essa semente está me espalhando, e não tem que colher, o cego estava colhendo. Por que o cego estava colhendo na seguida? Na outra vida, com certeza, ele vazou o olho de alguém. Porque naquele tempo era muita brutalidade. Eles faziam de tudo que você pode imaginável. Eles furavam os olhos das pessoas. Eles quebravam as pernas das pessoas. Eles passavam na guilhotina as pessoas. E depois vai ter que vir voltar a pagar. Pagar de que jeito? Ele veio pagar naquilo que ele pecou, naquilo que ele fez para o irmão. Ele é o reflexo. Então ele veio pagar pela visão. Que ele mesmo... Eu tinha um tio também que era uma pessoa muito boa e muito, muito bom, irmão do meu pai. E ele, quando tinha uns 20 anos, ele perdeu uma vista. Num acidente lá, ele perdeu a vista. Depois, mais tarde, fomos saber que numa vida passada, ele deu ele tinha um chicote, deu num escravo, né? E a ponta daquele chicote pegou na vista do escravo e cegou uma vista só. E depois ele veio perder a vista, num período, ele veio aqui, quando chegou aquele período, tinha que pagar essa dívida, ele veio pagar essa duplicata. Não tem jeito, tem que pagar, ele fez isso. O João Batista não veio também passar na guilhotina, dar o pescoço à machadinha de Herodes, porque ele tinha decapitado os profetas de Baal. E ele veio pagar. Se um profeta vem pagar, que veio apresentar Jesus na terra,
Imagina nós. Jesus deixou claro isso, cada um vai receber aquilo que faz. É lógico também que as obras de Deus não podem manifestar de forma humana. A punição a um cego é nascença. Deus não pode castigar um filho porque ele errou. Deus não castiga, ele que errou. Ele vai ter que dar conta do que ele fez. Simplesmente isso. Cada um de nós. O que nós fizermos, o que nós plantarmos, nós colhemos. À medida que julgarmos, seremos julgados com a mesma medida. Isso é muito grave. Vamos lá. A não ser que admita a existência da alma do passado, negando não tem por onde fugir. Será uma punição injusta da qual o indivíduo, um irmão normal, se envergonharia. Dizer que era culpa de Deus, que ele estava cego, aí é acusar Deus de uma coisa inacreditável. Agora, ele que fez, ele vem pagar. É que nem tinha um provérbio em Israel. O profeta falava assim, aquele que comeu a uva vai desbotar o dente dele, não vai desbotar do vizinho. Vai buscar o dele, não do vizinho. Comia a uva e dizia que o outro que comeu. Não quero mais ver esse provérbio aqui em Israel. Então, veja bem, que é bem isso mesmo. Eu faço as minhas dívidas porque quero botar com o outro, jogar no outro. Não dá. Vamos lá. As obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei de justiça, lei de amor, lei que corrige o pecador. Ele vê se tem uma corrigenda, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se faça necessário. Não é? Então ele veio na época certa, porque se nós somos imortais, não importa que passa 10 mil anos, está aqui dentro gravado, um dia nós vamos ter que repor isso aqui, vamos ter que pagar essa duplicata. E vamos pagar em prestação, hein? Quer ver, numa vida, numa encarnação, nós não temos condição de pagar tudo que fizemos de errado, nós temos que pagar em etapas. É isso que, porque você fez tanto mal, depois em 50, 100 anos, você não vai pagar uma dívida de milênios, que você fez tanto mal, né? Tendo ensinado Jesus, cada um seria dado de acordo com as suas próprias obras, lei de causa e efeito, não iria ele ensinar esse absurdo e conscientemente ideias que se aplicam sanções corretivas a pessoas sem culpa. Jamais nós vamos sofrer na terra se não tiver culpa no cartório de Deus. Todos os mandamentos de Deus nós vamos receber de acordo com a lei que nós transgredimos. Por isso que é diferente. Um roubou, vai ter que pagar aquele delito que fez. Outro matou, vai ter que pagar esse delito. Outro caluniou a vida inteira, ele vai ter que pagar, vai ser caluniado depois. Então nós vamos pagando segundo aquelas leis que nós não observamos. Isso é justiça, isso é misericórdia. Porque Deus dá para nós o manual. Está aqui, ó, escrito, a cartilha para vocês. Faça isso que vocês vão para o reino dos céus. Né? Então Deus é fantástico, Ele dá todas as condições, tanto na natureza como as leis morais também. Por isso que Ele é amor, infinitamente amor. Como cego de nascença, as obras de Deus se exprimem no amor, que é também justiça, imanente e na justiça que também é amor, que pelos homens não havia pecado, mas a sua alma. Então, pelo amor de Deus, que Ele dá para todos nós, aquele homem não havia pecado, mas a sua alma havia pecado na outra vida passada. E é seu espírito, sim, em existências passadas, que com ferro fere, com ferro será ferido. Ensina a sabedoria popular. Aquele espírito ali
reencarnado, feria antes de nascer, né? Teria, né? E tinha ferido antes de nascer, e ali estava pronto, portanto, inocente, que parecia. Porque no olho, nos nossos olhos, hoje ainda, quando nasce uma criança, ô anjinho que está nascendo aqui, ô que anjinho lindo, ai que inocência, ai que anjinho. Quando tiver 12 anos, 15, 20 anos, já vai mostrar o tamanho do anjo que ele é. Às vezes até chifrinho, quase que aparece, de tão mal que é. E nós chamamos de anjo. Então nós não entendemos as coisas. Só o tempo que vai nós abrindo as visões para nós. Claro que não são todos rebeldes, mas muitos são rebeldes. E quando nasceram, tudo era anjo. Anjo entre aspas. Porque de anjo de tudo não tinha nada ali, não. Era espírito devedor do passado que está renascendo de novo para pagar suas dívidas. Para resgatar o seu débito, o cego veio para resgatar seus débitos, para saldar a sua promissória, que ele mesmo ficou devendo. Ali estava ferido nos olhos, nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixava de existir. Tinha que pagar, não é? Vamos lá. A lei registra o retorno e o remoto delito que ele praticou. A lei cobrava o seu tempo, o que lhe era devido. Nada mais, nada menos. Ele estava passando por um processo de purificação da alma dele, porque ele estava pagando as duplicatas dele. Ou com propensão à moléstia grave, ou incurável, que se sabe que o indivíduo sabe agradecer. Porque quando vem o mal para nós temos que saber que nós somos devedores. Então, nós não temos que ficar triste com Deus. Cara, feliz, estou pagando, meu Pai. Dá força para mim, Senhor, para mim passar por essas provações, porque eu já devo mesmo essas dívidas. E isso estava acontecendo com esse irmão. Não é? É obtenção porque está resgatando dívida. Né? Então, é bênção, porque está resgatando dívida, e com amor, porque a lei é credora, compassiva, que permite a amortização das parcelas. Simplesmente, ainda tem mais um detalhe muito difícil, é o suicida. O suicida vai sofrer na outra vida que ele vive num corpo aquilo que ele praticou. Se ele tomou um veneno, ele vem com câncer no estômago. Se ele se jogou de uma torre, ele vem aleijado, quebrou tudo os ossos. Se ele deu um tiro no ouvido, ele vem mangolóide, ele vem na pai. O corpo não aguenta o peso da cabeça. Cada um vai pagar aquilo que fez, gente. Não tem. Agora, não tá perdido eternamente. Ele vem resgatar em poucos anos o mal que ele fez para si próprio e vai crescer e vai chegar a ser anjo um dia também. Isso é a bondade do Criador. Mas os débitos que você fez tem que saldar. Vamos lá. É bênção porque estará sendo reabilitado e com amor porque a própria recordação da vida é conservada. É bênção que está libertando e com amor, porque a libertação lhe conduzirá o espírito redimido pelos caminhos da luz, da espiritualidade superior. Estamos caminhando para a luz, pagando os débitos e caminhando para a luz. Isso é muito importante, né? E daí diz aqui o Espírito, a maior misericórdia que Deus dá para cada um de nós é esquecer o passado e o mundo espiritual também. Quando nós mergulhamos num corpo na reencarnação, nós entramos com a mente em branco. Esquecemos do espiritual e esquecemos do passado. Para nós ser mais livre, para estudar, para aprender, para amar. Né?
Nós temos a liberdade, temos o livre-arbítrio, o direito de pensar, de agir. Se nós soubéssemos do passado que nós fizemos e vir reencarnar na mesma família que nós destroçamos lá atrás, dificilmente nós íamos viver juntos. De maneira, do jeito que nós somos, nem pensar. Então esse esquecimento é necessário. Vamos lá. Diante do cego ou paralítico, surdo, mudo ou psicopata, o homem comum interrogará, vamos interrogar essa maneira que nós viemos aqui, né? Porque esta criatura nasce assim. Por que nasce assim essas criaturas? Acabando de dizer, foi dívida do passado que nós mesmos fizemos. A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a divindade. Porque se nós culpar Deus, nós estamos rebaixando a divindade. Mas os que acreditam nas vidas sucessivas, entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderam em nome do Evangelho e do Espiritismo: esta criatura nasceu assim porque o seu espírito pecou em outras existências. Furou o olho de alguém lá para trás. A reencarnação explica à luz da lógica o problema dos resgates. Cada um de nós vamos resgatar alguma coisa aqui. Põe o justo em um justo lugar. Põe no justo lugar a justiça divina. Cada um, né? Esclarece o problema dos resgates doloroso, semelhante ao cego de nascença da época do Cristo. No nosso tempo também. Ainda temos resgatando. Eu vou ler para nós no passar do tempo. Reencarnação e o Evangelho. Na casa de meu pai há muitas moradas, ensinava-nos Jesus. O conhecimento do Espiritismo, promessa de Jesus através do Consolador, dá-nos uma compreensão de como foi profundo e sábio o Mestre quando insistia junto os discípulos para pregassem a sua palavra. Jesus não se beneficiava apenas a um povo. Jesus não dava benefício somente para um povo. O planeta, e além do planeta, é o mundo espiritual que Jesus nos ajuda e ajudará sempre. Jesus não beneficiava apenas um povo, a uma geração. Seu coração amoroso e compreensivo abrangia a terra inteira, do Oriente ao Ocidente. Sua luz conferia-se com as luzes concentradas de infinitos sóis. Seu coração generoso e fraterno desdobrava-se para outras moradas do Pai. São milhares de planetas que ele vinha dizer que tinha outras moradas. Por isso, o sublime educador não cessava de recomendar a expansão do Evangelho, a pregação da Boa Nova, majestoso, eterno, gracioso, aparentava com infinita ternura bilhões de alma transviada. Jesus veio para ajudar nós que estamos precisando, né? Mas temos precisando que mais nós somos carentes. Sendo pão da vida e luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo era, por conseguinte, a mais completa manifestação de sabedoria e amor que a terra, em qualquer tempo, jamais sentiria ou conhecera no passado e no presente. A palavra do Mestre
se refletiu e se reflete salutar e compreensivamente em todos os ângulos evolutivos da humanidade. Todos são beneficiados por Jesus. No campo moral, no campo da moral, na esfera da cultura, na gleba do sentimento, em outras moradas do Pai, aonde evolui almas que não pertencem ao plano terreno. A vida continua lá trabalhando, estudando e se renovando sempre, sem precisar da terra. O verbo do Senhor está em todos os seres e de um perfume que não se esvai, de uma luz que não se apaga, de um exemplo que não dissipa, de uma esperança que não extingue e de uma vitalidade que não se acaba. A ventania das paixões humanas jamais apagará uma das estrelas de Deus. Nada pode ser contra a luz. Esse relato que eu li do cego está em Mateus, está em João, no segundo livro de João, no segundo evangelho, no capítulo 9, versículo de 1 a 41. É um grande relato que vai falar sobre o cego, que eu estou comentando aqui. Então, eu estou convidando as pessoas para quarta-feira, que nós vamos fazer um comentário no Velho Testamento e no Novo, dos relatos ali, de vários capítulos e versículos, sobre cada um segundo as suas obras. Vai ser muito bom. Vai mostrar qual é o tipo de misericórdia que Deus tem conosco. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todas as irmãs que estão me ouvindo, seus familiares, que sejam felizes, que construam essa paz em vossos corações, aproveitando essa oportunidade, por misericórdia de Deus, está nos concedendo, exercer, desenvolvê-lo, várias profissões na terra. Cada um vem com a tarefa, cada um vem adquirindo mais aprendizado e já trazendo os aprendizados do passado. Por a grande oportunidade que o Pai Celestial está dando para todos os seus filhos, em toda parte do universo. Muito obrigado e uma boa noite a todos.